Buenas, gurizada. Vamos de básico, básico bem feito, aquela base bem feita, bem estudada, bem organizada, que é o quê? Nada mais é do que o traço, tá? A gente tem que trabalhar muito bem o traço, e eu gosto sempre de falar que a gente tem que trabalhar no papel, porque tudo que a gente faz no papel bem feito, se a gente olha que no papel está bem feito, a probabilidade de ir para a pele artificial e ficar bem feito, e depois ir para a pele natural mesmo, e ficar bem feito, aumenta. Então, assim, ó, não existe segredo na tatuagem. Se no papel não ficar legal, não ficar bem feito, na pele não vai ficar, não adianta. Então a gente tem que afinar, a gente tem que aprimorar o máximo que a gente puder o nosso estudo no papel. Então vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu imprimi alguns desenhos, ó, fiz uns traços aqui, ó, que é o desenho do Mickey e da Minnie, para entender exatamente o que é o traço que a gente vai esculpindo, né? O pessoal chama de sculpted line, né? Então a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer esse traço, ó, de maneira que a gente não vai puxar o traço direto. Se a gente tiver num nível mais avançado, tiver bem familiarizado com a máquina, com a mão firme, tatuando todos os dias, a gente vai chegar num ponto que a gente vai puxar esse traço contínuo e vai ficar bom, vai ficar perfeito. Só que no início a gente não consegue puxar esse traço perfeito contínuo. Então o que a gente faz? A gente vai esculpindo o traço, que é o quê? Eu vou até tentar puxar mais pertinho aqui, ó. Então, eu vou tentar ir mostrando para vocês aqui como é que a gente vai esculpindo a linha. Por quê? Porque no início é muito difícil a gente ter uma firmeza de chegar e puxar o traço. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir construindo a linha aqui, ó, com tracinhos menores e venho corrigindo e venho dando uma engrossada aqui conforme eu preciso. Esse desenho aqui em si, ó, ele tem todas as linhas muito parecidas, mas esse desenho aqui, que é o que a gente vai fazer já na sequência, ó, ele tem uma parte que é um pouquinho mais grossa e ele vai afinando nas pontas. Isso é uma coisa que a gente chama de esculpir a linha. Então, se eu vim fazendo, né, esse lance de esculpir a linha aos pouquinhos, ó, vim traçando devagarinho, a minha probabilidade de deixar esse traço melhor aumenta. Por quê? Porque se eu fiz um detalhezinho ali, eu puxei um pouquinho para fora e dei uma tremidinha, dei uma erradinha de leve, eu mesmo venho corrigindo esse traço justamente com essa técnica de esculpindo. Ó, eu venho fazendo aos pouquinhos, ó, e aí eu vou fazendo um trechinho por vez, fazendo um trechinho aqui de mais ou menos 1 centímetro. Fiz 1 centímetro, sigo ali mais 1 centímetro. Aí vou vendo que o traço tá ficando bem bacana, tá ficando bem homogêneo. Então o segredo é a gente ir traçando assim no papel e aí olhando o resultado, como que tá ficando. Por quê? Porque a gente tem que olhar no papel e a gente perceber que o traço tá sem tremido, sem estar deformado, que nem esse aqui é um círculo, oval, semicírculo, ou um traço reto mesmo. A gente tem que notar que ele não pode estar defeituoso, ele tem que estar certinho, tem que estar perfeitinho. Então o que a gente faz? A gente vai olhando no papel como é que está o resultado e aí a gente tem que ir vendo que o resultado tem que ficar certinho, tem que ficar perfeito, satisfatório. E outro segredo é sempre fazer devagar e com calma. Então aqui, né, fiz a primeira parte do traço, olha como o círculo está certinho. Tá? Aí, no caso, aqui eu vou ter um desenho onde o traço ele tem uma parte que ele engrossa, depois ele afina. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar no cantinho do traço aqui, ó, vem vindo na lateral dele, e aí vai terminando lá, ele fininho, terminou fininho. Aí ele segue fininho, e aí a gente vai engrossando onde precisa engrossar. E aí o meio aqui dele vem preenchendo. Vamos lá. Continuo fazendo essas linhas assim, ó, tracinho por tracinho. Aí aqui é a parte onde ele está mais grosso. E aqui ele não chega a afinar tanto que nem na pontinha aqui, mas ele dá uma afinada. E aí eu vou tentar seguir essa linha do jeito que ela tá. Ó, vem aqui sempre na lateral, pega um lado, outro lado, venho seguindo, unir ali. Achei que ficou legal. Aí venho preenchendo o centro. Isso a gente pode fazer tanto de lápis quanto de caneta. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma agulha depois de traço, vai pegar esses desenhos aqui, vai transformar eles em decalque e aí vai fazer isso
na pele artificial com uma agulha de traço. Vou pegar uma agulha de traço, vou para a pele artificial e faço esse lance de esculpir a linha. Então aqui estou esculpindo, tentando deixar sempre o mais padronizado, o mais vetorizado possível. A gente tem que olhar, tem que parecer que é um adesivo o negócio, tem que ficar perfeito, né? E aí, como eu disse, se no papel eu não estou conseguindo deixar perfeito, que eu consigo aqui virar o papel, mexer minha mão, tenho tranquilidade, por que que na pele eu deixaria? Então, olha lá, ó, ele começa grosso, termina fino, tá? Olha que bonitinho que ficou. E não tem nenhum tremido, nenhum deformado, nenhuma parte quadrada, ele ficou perfeitinho. É assim que tem que ficar, beleza? E aí depois a gente vai repetir exatamente isso na pele artificial. Feito?